Já parou para pensar quanto vale uma hora da sua vida? Não estou falando apenas do quanto você ganha por hora no seu trabalho. Estou falando de quanto você considera que o seu tempo vale. Porque existe uma mudança muito grande na nossa vida quando começamos a dar mais valor à nossa hora. Durante muito tempo a gente aprende a pensar dessa forma. Isso custa R$ 20, cabe no meu bolso? Mas talvez a pergunta mais importante seja: quanto tempo da minha vida eu preciso entregar para pagar por isso? Vamos imaginar que você ganha R$ 2.000 por mês. Você divide pelo número de horas trabalhadas e chega a um valor aproximado por hora. Agora imagina que você queira comprar uma coisa que custa R$ 100. Então você pode pensar: é só R$ 100. Mas dependendo do seu rendimento, do quanto você ganha por hora ou por mês, talvez aquilo represente várias horas do seu trabalho. Ou seja, você não está pagando apenas com dinheiro, você está pagando com tempo, com o seu tempo também. E quando a gente começa a enxergar isso dessa forma, algumas coisas realmente mudam no nosso pensamento. Por exemplo, você começa a perceber que determinadas compras não são tão baratinhas assim. Aquela promoção de R$ 5 parece uma oportunidade incrível, imperdível. Mas para economizar esses R$ 5, você perde uma hora andando de um lado para outro, procurando, comparando e esperando. Será que realmente valeu a pena? Muito raramente sim. Às vezes, não mesmo. Não estou dizendo que você precisa transformar tudo numa conta matemática. Não é para viver pensando que essa conversa custa R$ 12 da minha vida. Não é nada disso. A questão é desenvolver consciência. Porque tempo é um recurso que acaba. O dinheiro você pode ganhar novamente. Uma hora que passou, acabou. E isso também muda a maneira como você trabalha. Quando você começa a valorizar a sua hora, você começa a se perguntar: estou recebendo o suficiente pelo meu tempo? Esse trabalho está me aproximando de onde eu quero chegar? Estou usando as minhas melhores horas para fazer o que realmente importa? E aí aparece uma coisa muito interessante. Talvez o seu objetivo financeiro não devesse ser apenas quero ganhar mais dinheiro. Talvez devesse ser quero aumentar o valor da minha hora. Você percebe a diferença? Se hoje você ganha R$ 10 por hora e passa a ganhar 20, você não precisa necessariamente trabalhar o dobro para ganhar o dobro. Você simplesmente aumentou o valor daquilo que já tinha, ou seja, o seu tempo. E essa mudança pode acontecer de várias formas. Aprendendo uma habilidade nova, ficando muito bom, um expert em alguma coisa, resolvendo problemas que poucas pessoas conseguem resolver, criando um negócio, melhorando a sua comunicação, aumentando o seu vocabulário, aprendendo a vender, aprendendo tecnologia, criando algo que possa gerar renda sem depender diretamente de cada hora que você trabalha, ou simplesmente deixando de fazer coisas que consomem seu tempo e não geram valor algum. E aqui existe uma armadilha. Muita gente tenta melhorar a vida financeira trabalhando cada vez mais horas. Você já deve ter visto vários exemplos desse. Trabalhando mais horas, até chegar ao ponto em que não existe mais tempo para aproveitar o dinheiro que você ganha. E aí nós temos uma situação muito curiosa. A pessoa aumenta a renda, mas diminui a vida. Por isso, aumentar o valor da sua hora é diferente de simplesmente trabalhar a mais. É buscar mais resultados em menos tempo. Agora imagina duas pessoas. A pessoa A ganha R$ 1.500 por mês trabalhando 180 horas. A pessoa B ganha R$ 2.500 trabalhando só 140 horas. Numa primeira vista, você pode olhar apenas para o salário, mas existe uma outra pergunta: quanto vale cada hora dessas pessoas? A segunda pessoa não necessariamente tem uma vida financeira perfeita.
mas provavelmente ela tenha consigo algo muito valioso: mais dinheiro e mais tempo. Ela trabalha só 140 horas por mês, ao contrário do outro que trabalha 180 horas por mês. E ela tem tempo livre. E tempo livre também é patrimônio. Isso é algo que muita gente esquece. Quando você consegue terminar um trabalho em 2 horas, que antes levava 5, você não ganhou apenas na produtividade, você ganhou 3 horas da sua vida. Quando você automatiza uma tarefa repetitiva, você não está apenas economizando esforço, você está recuperando o tempo. Quando você aprende a dizer não para uma atividade que não faz o menor sentido, você está protegendo um recurso que não pode ser comprado de volta. E talvez seja uma das maiores viradas de chave financeiras em sua vida. Parar de olhar apenas para o preço e começar a olhar para o custo total. Preço é o que você paga. O custo pode incluir dinheiro, o tempo, energia, estresse e oportunidades que você deixou de passar. Por exemplo, você compra alguma coisa barata, mas ela quebra constantemente. Você economizou dinheiro? Talvez, mas perdeu em tempo. Ou você aceita um trabalho que paga bem, mas ocupa todas as suas noites e finais de semana. Financeiramente, parece ótimo, mas qual foi o custo disso? Por isso, valorizar a própria hora não significa achar que você é melhor do que ninguém. Também não significa que tudo precisa dar dinheiro. Você pode passar 2 horas com seu filho, pode caminhar, pode conversar com um amigo, pode ficar à toa, sem fazer absolutamente nada. E isso pode valer muito, porque nem toda hora precisa produzir dinheiro. Algumas horas existem principalmente para produzir vida. Essa talvez seja a parte mais importante. Dar valor à sua vida, à sua hora, não é transformar a sua vida numa planilha, é justamente o contrário. É entender que o dinheiro deveria servir para comprar liberdade, segurança e as possibilidades que possam vir, e não apenas para comprar mais coisas. Então hoje você talvez possa fazer um exercício muito simples. Pegue a sua renda mensal, estime quantas horas você realmente trabalha para gerar essa renda e encontre um valor aproximado para a sua hora. Depois, durante alguns dias, observe os seus gastos e as suas decisões, mas não pense apenas quanto isso custa. Se pergunte quantas horas da minha vida isso representa. E depois faça uma segunda pergunta: será que eu escolheria trocar essas horas da minha vida por isso? Essa pergunta pode te deixar desconfortável, mas também pode ser libertadora, porque talvez você descubra que está pagando horas demais em coisas que não importam. Talvez você descubra que está cobrando muito pouco pelo seu trabalho. Talvez perceba que precisa aprender uma nova habilidade. Talvez você perceba que está trabalhando demais. Ou talvez simplesmente descubra que muitas coisas que parecem caras, na verdade compram coisas muito mais valiosas. É o tempo. No final das contas, a nossa vida financeira não é apenas sobre quanto dinheiro entra na nossa conta e quanto sai. É também sobre quanto da nossa vida estamos trocando para ter esse dinheiro. Então cuide do seu dinheiro, invista, poupe, aumente a sua renda. Não vai se esquecer de uma coisa: o ativo mais valioso que você possui não é a sua conta bancária, é o seu tempo. E talvez a verdadeira riqueza seja chegar a um ponto em que você não precise vender todas as suas horas para pagar pela sua vida. Porque quando você começa a dar valor à sua hora, você começa de verdade a dar mais valor à sua própria vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, me segue e um grande abraço.